Eu peço desculpas por tudo isso, assim, desse imprevisto, mas vamos começar então. Vamos dar início a essa apresentação das disciplinas. A gente está muito feliz de ter 17 cursos sendo oferecidos esse semestre, o que Esse é é o coisa pra Glauco. caramba. Pegava aluna. Isso já reforçando então todo mundo, muito provavelmente as turmas vão ser pequenas, em média vão. É, E isso não apresentação é de para ser disciplinas do visto próximo um semestre. problema, Então tá não vou certo? pegar Acho que disciplina, não, isso, acho. pelo menos do ponto de vista Tem uma dos professores, não disciplina, esperem uma uma competição entre legal. vocês, de que vocês deveriam. E por conta disso, a apresentação aqui eu peço para todo mundo ser breve, porque com 17, se todo mundo levar 10 minutos, são 3 horas. Então, levando 5, foi 1 hora e meia. Peraí, Tá peraí, certo? peraí. Dado que a gente já levou meia hora aqui, tem seminário na sequência, a gente espera que isso funcione. Tá? Glauco, se você puder Então vamos lá, pedir. vamos começar. Quem Glauco, chega primeiro? só. Vitor é o primeiro, então vem para cá para apresentar a disciplina de política comparada do comportamento eleitoral. Vitor, Glauco, se você puder pedir para as Olá, pessoas boa tarde. desligar o microfone. A Consegue Mariana me tá ouvir? falando um negócio aqui, né? Ok. Ok, bom, meu nome é Vitor Chin, eu estou iniciando aqui o pós-doutorado no departamento. É um prazer estar aqui e um prazer oferecer esse curso para vocês, né? Eu e a Lorena, a gente está oferecendo o curso de comportamento eleitoral comparado e só para dar só de exemplo. Democracias, eles foram pensadas como um regime político no qual a população, eles detêm o controle. Mas o fato das pessoas votarem nos seus governantes não necessariamente garante controle. E o que significa controle popular, no final das contas? Essas são algumas das questões que vão permear todo o curso. E para entender essas questões com mais profundidade, a gente tem que entender quais são os determinantes do voto, né? E por isso a gente vai ver alguns temas clássicos, né? O que é a opinião pública e as origens da formação da opinião pública? Qual é o papel da informação política e, sobretudo, na competência do eleitorado? É, o que é identidade partidária? O que é identidade social? E o seu papel na determinação do voto? A gente vai entender também qual é o papel do espectro esquerda-direita na simplificação da informação política. E, por fim, a gente vai também ver temas como o voto econômico, né? Mas, apesar da gente ir sobre esses temas substantivos, o foco do curso é ir além e capacitar os alunos a se tornarem pesquisadores independentes. Uhum. Então, para isso, nós pensamos em fazer um curso que, metodologicamente, ela é muito abrangente. A gente vai ver desde estudos de caso a estudos comparados, os mais diversos tipos de dados que os pesquisadores eles utilizaram, e também diversos tipos de desenhos de pesquisa, desde experimento até análises multivariadas, modelos formais Ele e por aí vai. precisa. Tudo isso para que o aluno Vai lá, possa pergunta se ele vai vir pra cá ou não. referências metodológicas quando eles estiverem trabalhando na sua própria pesquisa. Tá funcionando? O formato do curso, ele vai ser estritamente um seminário, então não haverá aulas expositivas. Pera. Ou seja, a qualidade, do curso vai depender muito da Fala pra ele o análise, seguinte: ele tem que sair de da lá, capacidade analítica e crítica ele tem dos que sair alunos de que lá, estiverem participando. Inclusive, os porque alunos eles senão vão aqui, ser ó, avaliados eu vou muito mandar mais reclaim na sua post. capacidade de contribuir para as discussões substantivas durante as semanas, ao longo das semanas, Sair de lá, né? fechar, né? E, bom, ao fim Fechar do curso, espera-se que os alunos também tenham um trabalho para poder continuar aqui. que apresentem um Peraí. projeto, Pra poder. que esse Se projeto ele não possa fechar lá, eu não servir consigo de continuar base aqui. para sua dissertação, para sua tese, ou ainda para como um projeto que Peraí, eles agora podem deixa eu pensar se ele continuar de sai. forma independente e eventualmente publicar, né? Então, bom, eu acho que no espírito de tentar manter isso curto, eu vou terminar por aqui. Obrigado, gente. valeu. Obrigado, Vitor. Imagina. Gente, a sala 118 está funcionando lá.
Agora a gente ou troca, vai ali na 118, Senão aqui não vai ou a aparecer. gente continua aqui. Deixa navegado O que eu acho que faz mais sentido fazer, os professores Aqui eu estão não aqui, consigo. apresentam Ele aqui. não Na hora dá dos som. Márcia, professores de casa seu apresentarem, a gente microfone está segue. ligado. Porque aí fica mais fácil para todo mundo assistir, ver. Quem está aqui faz aqui, aí a gente resolve aqui, e fica, acho que mais fácil. Pode ser assim, do que você pedir para vocês logarem. Acho que isso é melhor, acho que isso funciona. É, pois é. Então vamos lá. Vamos por ordem de chegada aqui, né? Então, agora é o Amâncio. Vamos lá. Amâncio. Depois é o Eunice, depois acho que é a Carol, Felipe e o Sérgio, é isso, certo? Acho que é, né? Vamos lá. Obrigado. Bater uma foto que você não estava. Boa tarde. Lá está funcionando. Aos presentes e aos que estão online. Eu vou apresentar a disciplina Introdução à Diplomacia Científica, uma disciplina que vai ser ministrada em parceria com a professora Janino Nuck. É uma disciplina da área de Relações Internacionais, e essa disciplina surge inicialmente com a formação de uma escola de diplomacia científica e da inovação, financiada pela FAPESP, como uma Summer School, que, aliás, é uma Summer School ligada ao Departamento de Ciência Política e ao IEA. Nós estamos, esse ano, na 7ª edição dessa escola de diplomacia científica e, normalmente, a escola ela combina uma parte de formação bastante escolar sobre evolução conceitual e as abordagens de diplomacia científica e uma parte substantiva, ou seja, cada ano combina com vamos dizer, uma parte substantiva. Portanto, a ideia da disciplina é trazer um nivelamento para essa temática de diplomacia científica e na inovação. O que nós vamos fazer é apresentar essa área nova que vem, essa literatura e esse campo surge a partir de 2015 de maneira mais substantiva e estruturada dentro de relações internacionais, e apresenta uma combinação que não é muito explorada no campo de relações internacionais, que é a articulação entre a diplomacia e a ciência. Normalmente a gente pensa em relações internacionais a partir de articulação com o governo, no setor privado, e aí vem essa disciplina para, vamos dizer, fazer essa articulação e entender os impactos da ciência e da tecnologia na geopolítica mundial, que é um tema, vamos dizer, de fronteira. Essas temáticas devem, vamos dizer, definir a estrutura da geopolítica mundial atual. Portanto, a disciplina apresenta a evolução da diplomacia científica, alguns estudos de caso, evolução conceitual, a relação com o setor privado, os desenhos institucionais comparados, né, dentro dessa temática, para depois partir para algumas questões substantivas, como redes de científica, o fenômeno da diáspora, a diplomacia científica e inovação do ponto de vista dos impactos tecnológicos, inteligência artificial, data science e circulação internacional científica de dados e a technodiplomacy. Portanto, é basicamente isso, uma disciplina, como disse, bastante introdutória, e daí os alunos que fazem parte dessa disciplina serão convidados a participar da escola desse ano, que será na primeira semana de agosto. Eu vou, para os que estão aqui, circular o programa da escola, e para os que estão online, depois a gente manda, Glauco, por e-mail, tá bem? Obrigado. Obrigado, Lúcio. Eunice e Vicente, muito obrigado. Várias cadeiras. Não, você tem que ir ali para eles te verem na câmera. Eles sentem aqui, ó. Eu sempre os dois um do lado do outro. E aí a gente vê. Peraí. Bom, deixa eu ver se... Chega mais perto. Aí a gente vai para onde? Pode. Ai, onde é que tá? Eu vou, mas olha pra onde. Se eu vou olhar, não sai. Ai, meu Deus, agora eu saio daqui. Calma. Senta aqui. Senta aqui.
Aqui. Camila, cadê? Pode fazer. Eu vou ver se saiu o som lá, tá? Pode, então, não vamos esperar perder tempo. Vamos lá. Bom, esse caos é muito propício para nós falarmos da nossa disciplina, né? Amigo Vicente, que está aqui comigo, professor Vicente da FGV, cujo título é Direitos Humanos, Guerras e Violência Política, um tema leve, relaxante, divertido, e é assim que nós estamos vendendo o nosso peixe aqui, né? O curso é dividido em duas partes. Vamos começar com a parte do Vicente, né? Ele vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A minha parte é teórica, uma discussão basicamente sobre os limites dos direitos humanos nessas situações de conflito e de controle de arbitrariedades. Eu vou passar a palavra para o Vicente para ser o mais breve possível e depois eu retomo aqui. Boa tarde, pessoal. Eu vou abordar aqui brevemente alguns dos tópicos que serão tratados ao longo do curso, né? Então, em primeiro lugar, as causas e dinâmicas das guerras internacionais, né? Por que ocorrem guerras entre estados? Então, a gente vai ver as principais teorias do campo das relações internacionais, mas não apenas nas relações internacionais, também na política comparada, né? Também em outras áreas, as perspectivas construtivistas, feministas, ou seja, Agora eu sou a gente vai aqui. ter uma pincelada em diferentes teorias, em diferentes campos teóricos que tentam explicar a ocorrência das guerras. E dessa parte teórica, a gente também vai ter uma parte empírica, que é a análise de casos de conflitos que a gente está tendo hoje, né? Então, no caso das guerras internacionais, das guerras interestatais, principalmente a guerra na Ucrânia e a guerra na Palestina, né? A guerra entre Israel e Palestina, entre Rússia e Ucrânia. Também teremos uma aula focada em guerras internas, né? Em guerras civis e étnicas. Também tem uma parte teórica, né, por que ocorrem as guerras interétnicas, né, e os principais casos serão os mais abordados da literatura, né, como a Iugoslávia, a Guerra do Congo, né, e alguns outros conflitos que estão acontecendo ainda hoje, né. Também teremos um pouco de crimes de guerra, a questão da injustiça internacional, ou seja, por que crimes de guerra raramente são punidos, são julgados. Então, a gente vai ver como funcionam um pouco esses organismos internacionais que avaliam e julgam os crimes de guerra, né, e por que a justiça internacional, na verdade, é uma injustiça internacional. Os aspectos de resolução de conflitos, de construção da paz, né, como é possível ou como não é possível resolver um conflito. Um pouco também de invasões, né, nos aspectos já do colonialismo e de ocupações militares, né, quais são as especificidades de ocupações militares e do colonialismo, o que diferencia uma ocupação militar de uma situação de colonialismo, e vamos tentar trazer um pouco também esse debate para a discussão aqui interna do Brasil, com a questão dos ataques a terras indígenas, ataques a povos indígenas, né, e aí a gente começa a entrar também numa abordagem em relação a crimes de genocídio, crimes que são cometidos aqui nas Américas também. A professora Eunice vai abordar mais a parte de direitos humanos, como ela já vai falar mais um pouco, e eu só vou falar aqui brevemente da questão da avaliação, que é esperado, né, que vocês participem ao longo do curso, que vocês façam um trabalho final, e esse trabalho final ele será composto da seguinte maneira: vocês vão poder escolher um conflito de interesse de vocês, um conflito interestatal ou um conflito doméstico, né, um conflito étnico, um conflito civil, e vocês vão ter que utilizar alguma teoria, né, a teoria que vocês mais se simpatizaram ao longo do curso. Vocês vão usar essa teoria ou essas teorias para tentar explicar esse conflito e também utilizar as teorias de direitos humanos para avaliar
que será a parte que a professora Eunice vai apresentar. Então, vocês vão utilizar também essas teorias de direitos humanos para avaliar as violações de direitos humanos que foram cometidas nesses conflitos que vocês escolheram. Então, vai ser, eu diria que um processo simples, a carga de leitura não é pesada, vão ser no máximo 2 artigos obrigatórios por aula e alguns textos complementares, mas aí são complementares, ficam a critério de vocês, né? Eu passo agora para a professora Eunice. Bom, eu não vou fazer uma exposição tão detalhada como o Vicente, porque a parte do programa dele está bem mais avançada do que a minha, né? Eu só gostaria de terminar dizendo que o nosso ponto de partida do curso é uma discussão sobre critérios de legitimidade de governos, autoridades, relações de poder. Então, essa é a aula inaugural, digamos assim, né, que nós vamos discutir um pouco o que é um poder legítimo, né? Tentar embasar a nossa discussão a partir desse ponto de partida teórico. Bom, a minha parte termina com um exame tanto das relações entre democracia e o descenso democrático e autoritarismo, como a evolução do autoritarismo em sociedades também já autoritárias. A gente vai colocar a disciplina no Moodle daqui a uns dias, então qualquer dúvida podem nos escrever, nós ficaremos felizes de esclarecer. E, para terminar, eu vou fazer um merchan. Desculpa, chefe. Eu tenho uma disciplina também na filosofia, um assunto totalmente diferente. Não vou falar sobre ela, mas quem quiser, consulte o site do Departamento de Filosofia. É sobre... Eu não vou falar o título que eu esqueci, mas é sobre as mulheres, o discurso das mulheres durante a Revolução Francesa. É isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Carolina. Preciso falar Essa outra? Não. A de você ter terça. A nossa terça é de segunda-feira. Bom, a terça eles sabem. Vamos lá. Olá, boa tarde. Meu nome é Carolina Requena, eu faço um pós-doc aqui no departamento e eu venho representando uma dupla, porque a disciplina será dada por mim e pela professora Catarina Segato. A disciplina se chama Cidades e Mudanças Climáticas, e a ideia, na verdade, é falar sobre a governança das mudanças climáticas, lançando mão de casos empíricos e de conceitos a respeito da chegada da lida com as mudanças climáticas no território. Então, a gente vai usar daí as cidades para fazer esse vínculo, né, dimensional territorial. Tem um problema, né, que a gente vai, ao longo da disciplina, tratar, que é a governança internacional está interpelando as cidades a agirem, né, na questão tanto da diminuição do aquecimento global, quanto na dimensão da resiliência diante de casos e catástrofes que já estão acontecendo, mas as cidades parecem não ter as capacidades necessárias para lidar com essas demandas, né? Além de que elas não serem signatárias de vínculos, né? Na governança internacional, quem são os signatários são os Estados-nação. Então, as cidades aí se tornam um objeto interessante para a gente poder observar fenômenos em ciência política propriamente, tá? E ao longo da disciplina a gente vai nos encontrar daí vendo casos em que as questões de desigualdades e injustiça nas cidades também se tornam mais uma dimensão de dificuldades para atingir metas de combate ao aquecimento global e também combate a desigualdades geradas pelas próprias mudanças climáticas. Isso já está muito presente nos acordos internacionais. Hoje em dia a gente fala mais de mudanças climáticas, mas os acordos que estão mais em voga agora no último decênio, eles estão interpelando a humanidade acerca de problemas da pobreza e das desigualdades, e aí chamando a gente a olhar para as mudanças climáticas também, quer dizer, eles não versam só sobre mudanças climáticas, né? Então, por isso que a gente vai tentar fazer uma vinculação com o território, tá? E aí vamos passar para o Brasil, né? E no caso brasileiro ali vão ter mais ou menos 2 aulas que vão tratar da questão de dificuldades de coordenação federativa, exigências que você tem para implementar políticas públicas
de combate aos efeitos das mudanças climáticas, quando você está numa federação, que é o nosso caso. Uma outra dificuldade é que, como é um tema novo, digamos assim, ele não está setorializado nos estados contemporâneos. Então, não existe ainda. Poucos estados estão trabalhando mudanças climáticas do ponto de vista de ter uma pasta ministerial, uma secretaria que cuide disso. Então, do ponto de vista de politics, né, e para a gente em ciência política também é interessante, porque você tem nós vamos observar fenômenos de tentativa de coordenação, transversalidade, intersetorialidade, que são exigidas para conseguir manejar essas políticas públicas, né, de uma forma bem sucedida. Bom, acho que dei conta da substância toda do que a disciplina quer fazer. É importante avisar, é uma disciplina de 4 créditos, 6 semanas, 6 quartas-feiras à tarde, das 14 às 18 horas. E a nossa lógica dessas 6 aulas, ela vai caminhar da seguinte forma: a gente vai do internacional para o local. Então, a gente vai começar discutindo governança internacional das mudanças climáticas de um ponto de vista bastante descritivo, né? Nós estamos nos relacionando com as relações internacionais, mas não de um ponto de vista teórico, analítico, ele é mais para a gente falar sobre os acordos, né? O que é que os acordos pedem das cidades, e falar também sobre justiça climática de um ponto de vista do debate internacional. Depois a gente vai descer para um debate sobre a cidade como ator. A cidade tem condições de ser um ator dessa mudança ou ela vai ter que se haver tanto com as suas dificuldades locais, que ela fica numa posição deficitária do ponto de vista da governança. Depois passando pelo federalismo, passando por crises e desastres, até chegar a uma aula final, ali a 6ª aula, em que a gente vai discutir desafios. Então, esse é o programa da disciplina, certo? Obrigada. Agora eu fui. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Felipe Frerer, vou apresentar a disciplina A Especificidade do Político na Teoria Política Contemporânea, Justiça Global e Crise da Democracia, que eu vou ministrar com o professor Cícero Araújo, do Departamento de Filosofia. E, bom, é uma disciplina que surgiu de uma convergência entre o campo de pesquisa que eu estou abrindo no DCP e um projeto de pesquisa que o professor Cícero propôs recentemente ao CNPq, né? Tanto eu quanto o Cícero, nós temos explorado esse problema da especificidade da política ou do político na teoria política contemporânea, né? Vamos abstrair por hora a diferença entre apolítico e o político, que a gente vai tratar um pouco na disciplina, mas enfim, eu estou me referindo ao campo político, né? E, bom, de onde surge essa questão, né? Não deveria ser óbvio que a teoria política é sobre a política. Na verdade, isso não é nada óbvio, né? Se a gente for pensar que a teoria política contemporânea tem como principal marco de inflexão a publicação, né, de uma teoria da justiça por John Rawls em 1971, né? Esse é o marco do chamado retorno da grande teoria na teoria política. Porém, boa parte dessa teoria política que se desenvolve na esteira de Rawls se entende como ética aplicada, né? Ou seja, vê a política como um prolongamento, uma aplicação do campo da moralidade ou da ética, né? E essa concepção de política subjacente a boa parte das teorias normativas tem sido alvo de um intenso debate na teoria política contemporânea, especialmente, mas não só, pelas teorias, né, que têm efetuado um revival do realismo político, né, as quais constituem o ponto de partida do meu projeto de pesquisa atual, né? Então, muitos têm se perguntado hoje se não é necessário iniciar a teoria política com uma discussão sobre a especificidade da política ou do político perante a moral. E o objetivo da disciplina vai ser, então, introduzir os estudantes a esse debate e depois pensar como ele tem se aplicado a 2 campos importantes da teoria política contemporânea, sobre os quais eu e o Cícero temos trabalhado, né? A justiça global, no meu caso, e as discussões
sobre crise da democracia, no caso do Cícero, né? Então, a primeira parte, né, vai ser a teoria política normativa e suas críticas à questão da especificidade do político. Nela, a gente vai apresentar esse problema teórico, né? A gente vai partir de um dos esforços mais influentes da teoria política do século XX para delimitar a especificidade do campo do político perante a moral, que foi, né, o de Carl Schmitt, em O Conceito do Político. Depois, a gente vai trabalhar com uma própria teoria normativa, passou a lidar com esse desafio de pensar a especificidade do domínio do político, principalmente a partir da obra do Rawls Maduro, né, o Rawls que se encaminha para o livro O Liberalismo Político. E depois a gente vai discutir algumas das críticas que apontam a necessidade de aprofundar ainda mais essa especificidade do político como ponto de partida, né? Especialmente os críticos realistas de Rawls, como Bernard Williams e Raymond Gilles, mas também, né, uma vertente francesa, Marcel Gauchet, um livro que eu acabei de traduzir, que vai ser publicado pelo Ateliê de Humanidades Editorial, que é As Tarefas da Filosofia Política. E aí, na segunda parte, a gente vai tratar da aplicação dessa discussão para o campo da justiça global, né? A gente colocou como título dessa segunda parte a justiça global e sua relação tensa com o realismo político, né? E a gente vai começar refletindo como a emergência desse campo da justiça global, né, no final dos anos 1970, parte de uma contraposição ao realismo clássico de relações internacionais, que é acusado de negligenciar o papel dos princípios normativos na ordem internacional. E aí, em seguida, a gente vai discutir como esse revival do realismo na teoria política contemporânea tem levado a uma reavaliação dos realistas clássicos de relações internacionais de meados do século XX, né? E como essa discussão tem interessado não só para uma análise da política internacional, mas principalmente para repensar as relações entre moral e política na própria teoria política, né? Então, é uma disciplina que talvez por esse viés interesse também estudantes interessados em teoria das relações internacionais. E aí, bom, a gente vai encerrar essa parte da disciplina uma breve revisitação, né, da teoria de Raymond Aron sobre as relações internacionais em paz e guerra entre as nações, né, apresentado como uma tentativa de superação da dicotomia entre idealismo e realismo. E, por fim, a terceira parte da disciplina, né, a crise da democracia, o populismo e o retorno do político, a gente vai refletir um pouco sobre como essa discussão sobre o político se aplica à questão da crise das democracias, né? Não se trata, evidentemente, de fazer um balanço dessa vasta bibliografia que tem proliferado sobre crise da democracia, mas de refletir sobre qual é o papel do conceito do político nessa discussão, inclusive em uma perspectiva histórica mais ampla. Então, a gente vai partir já desde da experiência do totalitarismo no século XX, como essa experiência leva autores como Hannah Arendt e Claude Lefort a repensarem o político para pensar a democracia e as suas derivas, né, autoritárias ou totalitárias, e como essa discussão reverbera em algumas, né, não em todas, mas em algumas das teorias do populismo nas democracias contemporâneas, né, especialmente a gente vai tratar de Chantal Mouffe e de Marcel Gauchet, que por vias diferentes pensam o populismo como uma reação a uma democracia despolitizada, né, uma democracia que eclipsou a dimensão do político. E então, o que a gente quer mostrar é como, no fundo, a reflexão tanto sobre a política internacional como sobre o futuro das democracias tem uma relação com essa questão da especificidade do político. E a dinâmica das aulas, a primeira parte vai ser seminário, no qual, né, os estudantes devem fazer uma exposição do texto e construir problemas a partir deles, e a segunda parte vai ser uma aula expositiva, na qual eu e o Cícero vamos partir do texto, mas para relacionar a esse problema teórico mais amplo, trazer outras referências, e a avaliação, enfim, vai ser metade a participação nos seminários e a outra metade um trabalho final. É isso, obrigado. Muito bem, Felipe. Muito obrigado. Então, sabe. Então, pessoal, boa tarde. Quero agradecer ao Glauco por ter organizado aqui. Vou falar aqui rapidamente, dado o tempo. Essa disciplina que eu vou ofertar é chamada Eleições, Partidos e Políticas Públicas. É a primeira vez que vai ser dada aqui, né? Eu dei já em outra universidade algumas vezes.
Vai ser uma disciplina oferecida terça-noite, também para contemplar estudantes que trabalham, que possam fazer essa disciplina. E a ideia é o seguinte, né? É ter uma abordagem sobre expor e discutir uma abordagem sobre a literatura de eleições, competição eleitoral e partidos políticos que tem uma intersecção com discussão sobre políticas públicas, né? Então, assim, cada aula vai ser um modelo ou uma teoria partindo do livro do Downs, da discussão do Downs. E cada aula vai ser teorias que refinam, criticam, desenvolvem algum aspecto do modelo do Downs. É, e então a gente e a dinâmica das aulas vai ser de modo geral assim, né? Tem textos, os textos que são os textos clássicos ou os textos mais teóricos, mais gerais de cada modelo. Daí vai ser a parte que eu vou apresentar e discutir esses textos. E a segunda metade vão ser seminários, que serão textos que aplicam ou que se aproximam de cada teoria de cada aula para o caso brasileiro ou para a América Latina, ou América Latina, né? Então, é, e daí esses seminários vão ser dados pelos alunos a depender do número de matriculados, aí eu vou escolher os textos dependendo do número de alunos e como que vai ser dado essa segunda parte. E a avaliação vai ser, além dos seminários, a participação em geral, para além do texto do seminário designado de cada pessoa, e um trabalho final, né, onde vai pedir que se faça uma reflexão de um conjunto de várias teorias e que, se possível, se aproximar com a pesquisa de mestrado e doutorado de cada pessoa, né? Então, acho que era isso. É, Daí aqui acho que é o Manuel que pode vir aqui para apresentar. Obrigado, Sérgio. Também vou apresentar rapidamente. Então, será o curso de Métodos 2, aqui do DCP. Então, é a sequência do curso de Métodos 1, que esse semestre foi dado justamente pelo Sérgio, com o Rodrigo. E essa disciplina de Métodos 2 eu vou dividir também com o Rodrigo, que é pós-doc aqui no departamento. A gente vai dividir a disciplina. Eu vou dar a parte teórica, ele vai dar a parte prática. Então, a gente é uma disciplina que é para vocês aprenderem a fazer regressão linear, fundamentalmente, com R. E então, na primeira metade da aula, as primeiras 2 horas, eu dou a parte teórica. E na segunda metade da aula, a gente, no laboratório, com o Rodrigo, vocês vão fazer a parte prática de usar o R para aprender a fazer regressão linear. Então, esse curso, ele, na parte teórica, ele tem uma quantidade razoável de matemática, porque o objetivo é dar os fundamentos para vocês serem capazes de entender os trabalhos por aí, estudar por conta própria, se aprofundar, né? Mas queria dizer para vocês não se assustarem. Alguns alunos vieram falar comigo que estavam preocupados, né? A minha filosofia é não deixar ninguém para trás, então, de ensino, né? Então, eu tento ser bastante didático, vou com passo a passo, com calma, para vocês entenderem. E, obviamente, aquilo que é essencial, não vou ficar fazendo todas as passagens, todas as coisas de matemática que tem nos livros, vocês podem acompanhar pelo livro-texto, né? Em relação ao curso de Métodos 1, a diferença é que esse curso não é junto com a graduação, né? Então, ele é separado. A graduação tem o seu próprio curso. Esse da pós é diferente. Uma das diferenças que a gente vai ter, inclusive em relação ao ano passado, é que eu vou trazer a discussão de causalidade para o começo do curso, né? Então, eu deixava meio que essa questão de causalidade mais para o final do curso e ficava fazendo muitos modelos de regressão a partir da perspectiva de previsão só. Mas, enfim, esse semestre a gente vai começar discutindo causalidade e depois como é que a regressão entra nisso, e aí aprender a fazer regressão. E
quando for possível, né, interpretar causalmente os modelos de regressão, que eu acho que é um dos objetivos bastante comuns desse uso de técnica, né? A avaliação do curso, então vocês têm lista de exercícios para fazer, que são coisas práticas, né? Então são exercícios com R, não tem nenhum exercício de matemática, são todos exercícios de atividades com R que vocês têm que fazer. Isso vai representar 30, 40% da nota, eu vou ver, não sei agora de cabeça, mas é mais ou menos isso. E um trabalho final, que vocês têm que aplicar os métodos de regressão ensinados no curso, ou replicando algum trabalho, que eu indico uma lista de trabalhos para vocês replicarem, ou algum trabalho original, se vocês quiserem fazer da pesquisa de vocês, já usando os métodos que vocês aprendam no curso, né? Então, isso aí representa a maior parte da nota, mas é uma combinação desse exercício com esse trabalho final. Então, acho que é isso. Obrigado, Manuel. Então, vamos lá. Pessoal, ó, a gente terminou a apresentação dos professores que estão aqui. Para a gente poder fazer então a segunda parte, a gente pode ir lá na 118 que está funcionando. A gente vai lá e assim, pelo menos os alunos não são obrigados a logar, tá bom? Então a gente já volta. E o seminário vai ser lá. Vai ter tudo? Não, vai ser tudo lá. O seminário lá, tudo lá. A gente não confia. Até porque não vamos lá. Prazer, prazer. Vamos lá. Mas a água aparece até pra mim. A gente, tipo, clima. Deixa eu ligar a câmera. Alô, gente, vocês me ouvem aí? Beth, você está me ouvindo? Sim. Então vamos lá. Vamos agora. Deixa eu só acertar aqui a apresentação. Não. O speaker não era eu que estava falando. Vamos começar então a sequência a partir do horário aí. Eu não sei se a Lorena estiver online, ela seria a primeira, dados que já foram. Eu estou aqui, Glauco. Sim, estava sem a câmerazinha ligada, então, por favor, Lorena, vamos lá. Então, boa tarde a todo mundo. Então, além da disciplina que vamos ministrar com o Vitor de manhã,
no horário vespertino e no horário noturno, nós vamos estar ministrando uma disciplina que eu estou ministrando já, esta é o terceiro ano que estou ministrando ela, que é uma disciplina de aprendizado de máquina supervisionado. Ministro ela com... Você está me ouvindo? Sim. Ok. Deixa eu desligar o microfone. É uma disciplina que a gente passa de técnicas supervisionadas mais simples até aprendizado profundo. Toda a metodologia da disciplina é que a gente faz laboratórios e ensinamos a trabalhar com, procurar com um mesmo banco de dados, um mesmo corpus, que é um corpus que desenvolvemos em nosso grupo de pesquisa. Nós ensinamos como aprimorar e avaliar e comparar diferentes modelos de aprendizado supervisionado. Primeiro começamos com os modelos mais simples e depois entramos em redes, em modelos com deep learning, que são os modelos que atualmente nós usamos em nosso grupo de pesquisa, nas pesquisas em andamento. Então, os alunos de pós estão na disciplina com alunos de graduação. A diferença é que os alunos de pós fazem um trabalho final e os alunos de graduação não fazem esse trabalho final. E a ideia do trabalho final é uma aplicação de um experimento com as técnicas aprendidas em sala de aula ou alguma inovação em termos de aprofundar em uma área metodológica sobre usar os modelos de aprendizado supervisionado para fazer inferências. O Pedro Schmalz, que é doutorando no departamento, é o monitor, como se fosse a pessoa que administra toda a parte de apresentar os labs, e ele normalmente já tem sido um aluno muito esforçado em ajudar a estruturar os labs para ensinar Python desde zero, até estar rodando os modelos mais avançados em Google Colab com Python. Então, uma experiência, acho, muito linda, porque como ele foi aluno de mestrado, agora está no doutorado, está muito interessado em aprofundar o ensino de métodos que usam utilizam os algoritmos para avaliar ou para classificar. Ele tem se esforçado muito a fazer isso de uma forma didática, e vamos ter todo o material muito mais curado. Cada ano vamos aprimorando o material. Então, vamos estar dando a disciplina, e os alunos da pós podem se inscrever tanto no horário vespertino como noturno. A gente vai ter ambas alternativas disponíveis, mas recomendamos os alunos de pós, se possível, procurar entrar na turma vespertina, porque procuramos dar uma aula mais avançada para os alunos de pós entender alguns conceitos que talvez ajudam a entender melhor como aplicar isso em outras pesquisas. Mas, basicamente, é isso. Muito bem, Lorena, obrigado. A Úrsula está online? Acho que não. O Bruno eu sei que não, então é a professora Beth. Vai ser com você agora. Tá mudo, Beth. Beth, só vez. Não. Pronto, agora já está resolvido. É que mais um problema hoje não. Mais um problema não, pelo amor de Deus. Não. Eu não vou lidar com isso, não. Bom, o curso que eu vou dar é um curso já quase que tradicional dentro do departamento. Ele já vem sendo oferecido desde antes da pandemia, então é um curso bastante antigo. O curso se chama Metodologia Qualitativa, Estudos de Casos e... deixa eu dar uma olhada aqui, que eu estou com ele aberto aqui. Estudos de caso e
metodologias de análise configuracional. É basicamente um curso voltado para explorar técnicas de análise causal em estudos de pequeno n, estudos comparados de pequeno n e estudos de caso, né? Então, a gente trabalha com Process Tracing. Esse ano, a única diferença, Process Tracing, QCA e assim por diante, a única diferença que a gente tem neste programa agora é que eu vou discutir com um pouco mais de detalhes as técnicas, a metodologia associada à análise tipológica e uma técnica mais recente de análise configuracional, que é a análise de coincidências, que é uma técnica bastante interessante que tem sido muito utilizada em análise de comparada de políticas públicas. Bom, eu só quero fazer a seguinte observação. Como eu preciso viajar durante o mês de outubro, o curso vai ser condensado, comprimido, digamos assim, entre os meses de agosto e setembro. Portanto, ao contrário das outras disciplinas, o curso começa no dia 4 de agosto, vai ser oferecido com 2 aulas por semana, uma na segunda à noite e outra na quarta à noite, tá certo? Isso para permitir que nós consigamos cumprir as 12 horas de aula até meados de setembro, que é quando eu preciso viajar. Bom, por causa dessa compressão, obviamente, isso significa que eu vou diminuir um pouco a carga de leitura tradicional e no lugar dessa carga de leitura, a gente vai ter um curso muito mais voltado para, digamos assim, sessões que simulam a aplicação dessas teorias ou dessas metodologias ou em estudos de caso específico ou digamos assim, em situações de exercício. O professor Adrian Albala, da UNB, deve se juntar a nós para discutir a análise configuracional, QCA e análise de coincidência. A gente termina o curso com uma breve revisão, né, da incorporação desse tipo de abordagem em estratégias de pesquisa de multimétodos, particularmente na exploração de mecanismos causais, e é basicamente isso. A avaliação dos alunos é tradicionalmente uma apresentação da parte metodológica do seu mestrado, do seu projeto de mestrado ou doutorado, explorando a eventual possibilidade de utilizar algumas dessas metodologias para dar mais robustez para essa parte metodológica do projeto de vocês. Basicamente é isso. Então, só lembrando, o curso começa no dia 4 de agosto, mas em compensação ele termina na terceira semana de setembro, né? Vai ser dado nas segundas e nas quartas, das 7 horas até umas 10h30 da noite, mais ou menos. Ok? Muito bem. É bom porque também tem a oferta de disciplinas à noite é baixa, né? Muito bem. Mas apesar que está aumentando agora. Então vamos lá. Agora, professor André. Obrigado, Glauco. Boa tarde aos colegas, boa tarde aos estudantes. Esse curso é um curso que se iniciou depois da primeira vitória do atual presidente Trump, tentando fazer uma relação entre crise do capitalismo a partir de 2008 e crise da democracia a partir de 2016. E ele vem se desenvolvendo na direção de analisar grandes teorias, interpretações sobre essa relação, tanto no passado quanto o mais próximo possível do presente, desde que essa reflexão que vai ser analisada tenha consistência suficiente para ser apresentada num curso de pós-graduação. Então, na primeira parte do curso, nós começamos com o Gramsci, com a ideia de interregno, que é, digamos, uma espécie de eixo do curso inteiro, porque essa relação entre crise do capitalismo e crise da democracia levou diversos autores a pensarem aquela frase do Gramsci de que
o velho está morrendo, o novo não pode nascer. E nós vamos, então, com uma primeira parte do curso voltada para as reflexões mais antigas, terminando com o Robert Kurtz. Na verdade, eu estou pensando em acrescentar uma outra que está no programa, que vocês viram. O programa vai sofrer ainda alguns ajustes, mas já tem aí algumas mudanças. A reflexão do Giovanni Arrighi, que é muito importante sobre a possibilidade de uma mudança do centro do capitalismo para a China, né? Análise que foi feita nos anos 90. E a segunda parte do curso começaria, então, com o Wolfgang Streeck, que fez um livro considerado muito importante sobre essa questão da crise do capitalismo democrático, chamado Tempo Comprado. E nós terminaríamos com uma alternativa que seria o Perry Anderson, com um artigo muito recente sobre mudança de regime no Ocidente, ou uma discussão um pouco mais provisória do Adam Tooze sobre a questão do Interregno, na qual ele tem uma posição diferente daquela que é defendida pela maioria dos autores. O curso é composto de aulas expositivas e discussão dos textos obrigatórios, que são, digamos, de tamanho médio, semanais. A primeira parte eu faço uma exposição e na segunda parte nós discutimos coletivamente os textos. Quanto à avaliação, a tendência tem sido um trabalho final. Eu ainda deixo um pouco em aberto para pensar um pouco até o começo das aulas, mas, em princípio, essa tem sido a inclinação que eu tenho adotado, quer dizer, um trabalho final que seja, digamos assim, uma espécie de proposta de artigo, um pré-artigo, ou algo assim, em torno desse tema, particularmente em torno de alguma dos textos analisados. Em geral, eu proponho uma comparação entre dois textos, ou dois autores. Acho que é isso. Muito obrigado, Glauco. Obrigado, André. O Jean não está online, né? Não. Tá. Então, agora acho que é o professor Rogério. Rogério, está aí? Vamos ver. Deixa eu ver todo mundo. Rogério estava, né? Tá aí. Vamos lá, Rogério. Opa! Muito bem. Obrigado, Glauco. Boa tarde a todas e todos. Acho que eu vou, para ser mais rápido, compartilhar uma tela aqui com... aqui. Muito bem. Então, pessoal, essa disciplina que está ocorrendo pela segunda vez, na verdade, tivemos uma primeira experiência no ano passado, estou partindo então para a segunda edição. O programa está atualizado até 25 de junho, eu sempre deixo uma datazinha ali de atualização, porque a gente está sempre até o semestre atualizando os programas, né? Então, para vocês poderem acompanhar também, não ficar com versão caduca nas mãos, né? O objetivo principal dessa disciplina, cujo título é A Teoria do Presidencialismo de Coalizão Revisitada, é rever de modo sistemático a teoria do presidencialismo de coalizão. Essa aqui se tornou a teoria dominante, né, nas últimas décadas sobre o funcionamento do nosso sistema político. Eu digo aí que constituem objetivos específicos a revisão dos fundamentos históricos, teóricos, comparados e empíricos da explicação dominante sobre as relações entre executivo e legislativo no pós-88, e o estudo da incorporação de novos elementos capazes de integrar explicações sobre a governabilidade. Então, o curso não se limita apenas a uma crítica do que foi colocado de pé, mas tem também um esforço de incorporação de novos elementos. O curso também constitui oportunidade para obter formação básica acerca das instituições políticas brasileiras, além da revisão crítica e da contribuição analítica para o desenvolvimento de novas abordagens teóricas e novos fundamentos empíricos e comparados.
Então, com isso, eu estou querendo convidar mais de um tipo de estudante, né? Desde aqueles que já estão com os dois pés nesse tipo de assunto e já dominam essa literatura e vão poder nos ajudar a fazer essa revisão, assim como também aqueles que estão iniciando podem, por meio dessa disciplina, pegar um bom atalho, digamos assim, para obter formação básica nessa literatura e nessa teoria em particular, que é tão importante entre nós. O programa segue aí com uma longa justificativa, que eu não vou ler para vocês, apenas destacar a dinâmica do curso esperada, né? Então, não é um curso baseado em seminários, é um curso que tem toda aula vai ter uma parte importante, expositiva minha, né, sobre o tópico, mas para envolvê-los no esforço que eu estou considerando que é um esforço coletivo de revisão dessa teoria e de problematização dessa teoria e de possibilidade de novos desenvolvimentos, a segunda parte da aula vai ser dividida em duas outras partes, em que na primeira a gente faz essa problematização coletiva, com base na leitura dos textos, etc., e na parte final a gente procura por possibilidades de desenvolvimento do tópico, em termos metodológicos, teóricos, comparados, históricos, aí vale tudo, né? Vale o que for se mostrar mais pertinente para a gente tentar avançar em cada tópico em particular. Vejo aqui, por exemplo, que o horário não está correto, o horário vai ser às quintas-feiras à tarde, né? Conforme está na grade do nosso departamento. Em termos de atividades obrigatórias e critérios de avaliação, eu aposto muito na participação qualificada das estudantes, com 15% na média final, derivada principalmente da participação qualificada, cujos critérios estão aí expostos, a elaboração de 3 exercícios sobre 3 aulas de livre escolha de vocês, a serem, portanto, definidas oportunamente, e um trabalho final com 40%, valendo 40% da média final. Em torno dessas atividades tem outros detalhes que a gente poderia explorar, mas vamos deixar para depois em função do nosso tempo. Então, em termos de programação, a primeira aula faz uma apresentação e uma introdução já com base no texto principal da dupla Figueiredo e Limonde, sobre as bases institucionais do presidencialismo de coalizão, mas aí é preciso voltar, depois de apresentar as linhas gerais da teoria, a gente tem que voltar e dar uma olhada nos antecedentes, que é o debate sobre a ingovernabilidade nos anos 80, aí vem Sérgio Abranches, Bolívar, etc. Essa, digamos assim, é uma grande introdução, ocupando aí as 2 primeiras aulas. Aí a gente parte para os principais achados e argumentos teóricos da TPC, começando pela própria Constituição de 88, é mais mudança ou é mais continuidade acerca dos poderes do presidente e da organização do legislativo. Depois, especificamente o tema que revolucionou a época, a descoberta da disciplina partidária, se ela é causa ou consequência das demais dimensões do sistema político, a pedra de toque desse sistema político, que são as medidas provisórias, a coalizão, sua formação e performance, vamos discutir muito critérios de formação da coalizão, ou pelo menos de identificação pela ciência política do que é coalizão. E aí, na parte 2, vem a parte o que nós podemos acrescentar para pensar a governabilidade política do país. O federalismo, afinal de contas, importa ou não importa, né? Em sequência, um grande esquecido da teoria, que é o Supremo Tribunal Federal, ele que controla a bolsa e a espada, diferentemente do que o Hamilton disse sobre os Estados Unidos, aqui o nosso controla, é importante trazê-lo, portanto, para análise. Na 9ª aula, as instituições de controle foram fundamentais nos últimos anos para o bem e para o mal na democracia brasileira, precisam ser trazidas ao debate, né, à incorporação para pensar essa governabilidade. E terminamos o curso com o tema da Constituição, em 2 aulas. A Constituição ela mesma, né? Constituição e Políticas Públicas, na aula 10, e Emendamento Constitucional, na aula 11ª. E, finalmente, uma conclusão, que é uma tentativa de avaliar o que é possível fazer a partir desta revisão e o que o curso for capaz de coletivamente trazer como novas evidências ou
incorporações necessárias a essa teoria para onde a gente pode ir, né? E aí, por fim, tem um cronograma sintético, aula a aula, e uma extensa lista bibliográfica para consulta, não para leitura durante o curso, mas para consulta, elaboração de trabalhos, etc. Então, assim, em linhas muito gerais, esse é o programa. Será um prazer receber vocês para participar dele. E a gente começa aí, então, em agosto. Glauco, obrigado, viu? Era isso. Opa, obrigado, Rogério. Bom, gente, tem mais algum professor que não apresentou? Porque os que estão faltando aqui para mim, pelo menos eu acho que eu tinha recebido informação de que não estariam presentes. Então, eu não sei se algum outro veio. Não, né? Então, só para lembrar... peraí. Então, a gente, além desses cursos que foram apresentados diretamente pelos professores, a gente ainda tem o curso de Orçamento Público, Políticas Públicas e Desigualdade, da professora Úrsula Pérez, o curso de Organizações Partidárias no Brasil em Perspectiva Comparada, do professor Bruno Speck, Marx, Cientista Político, do professor Jotibli, o curso de Instituições Políticas e Desigualdade, Teorias e Explicações, da professora Marta Rett, e o curso de Dinâmicas de Conflito e Paz na América Latina, do professor Rafael Villa. Então, assim, a gente compõe as 17 disciplinas. No fundo, com a ausência deles, o tempo podia ter sido um pouquinho maior de cada um, no fim das contas, mas também depois de tanta confusão, a gente não conseguia nem organizar essas coisas. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, a disposição dos professores, de quem estava em casa aí para ouvir. Espero que vocês façam agora boas escolhas a respeito das disciplinas, conversem com seus orientadores, se tiverem dúvidas, sempre legal, ou mesmo com os professores, se tiver alguma dúvida. Bom, são 4h30 agora, 5h30 a gente tem o seminário do professor Fred, vai ser aqui, nessa sala, né, diferente do que costuma ser, dado tudo o que aconteceu, a gente garante que aqui funciona, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de todos, e depois da festa junina. Então, quem aí estiver em casa e quiser correr aí, viu, Rogério? Tá aí perto, corre aí. Vem aí que tem depois um quentão aí para tomar. Tô indo, aguenta aí. Antes eu vou atualizar o arquivo do programa, que eu notei que tem umas datas lá que remontam ao ano passado. Valeu, gente. Obrigado, viu? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.